Neemias capítulo 1, verso de número 6. A palavra de Deus diz: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Que Deus abençoe a sua palavra. Podem se assentar. A oração que traz resultados. Em posição privilegiada, Neemias, ele era servo do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. E ele levava uma vida muito tranquila. Ele era muito bem remunerado e tinha a responsabilidade de degustar, de beber o vinho antes do rei. Para qual finalidade? Para ver se não estava envenenado, livrando então a vida do rei de sérios problemas. Sendo um homem fiel a ponto de dar a vida pelo rei, ele acabava tendo muita influência e era tido também como conselheiro pessoal do rei. Talvez, em uma posição assim, muitos não iriam querer outra, não é? E nem iriam querer se envolver em outras coisas que tirasse aquela vida abastada que levava. Mas o texto que nós já lemos nos relata que ele não estava preocupado apenas com a sua vida, apenas com o seu bem-estar. Ele também se preocupava com os seus compatriotas. Por isso, ele renunciou todos os seus privilégios para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Ele não era aquela pessoa egoísta. Ele não apenas recebia, mas ele tinha, dentro de si, o desejo de fazer também pelas outras pessoas. E Neemias, ele era um homem visto pelo seu caráter moral, social e espiritual. E como nós podemos ver que Neemias era um homem de caráter espiritual? Como que nós podemos perceber que a atitude dele diante de Deus produziu bênçãos para si e para o seu povo? Ele usou uma arma poderosa, que é a oração. Foi isso que ele usou, sabendo que o Deus dos exércitos estava com ele, e que ele não precisava ficar tímido diante de Deus, ele não precisava se isolar de Deus, ele tinha que realmente confiar em Deus, porque ele tinha Deus a seu favor, e com isso ele usou desta arma. Agora, vejamos 3 fatos que demonstram isso. Primeiro, ele percebeu a necessidade de oração. O versículo 1 a 3 diz: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então, ele ali percebeu a necessidade de oração com relação ao destino do seu povo. E aí nós percebemos que ele não estava pensando em si. Ele viu a necessidade de oração com relação ao destino do seu povo. O versículo 3 diz: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Então eles estavam passando por dificuldades materiais, eles estavam vivendo uma vida miserável, eles estavam vivendo na miséria, fome, enfermidade, morte, era isso que eles estavam passando. Eles estavam também passando por dificuldades morais, desprezo. Os inimigos estavam zombando do povo de Deus. Os inimigos estavam atacando o povo de Deus. E eles estavam percebendo isso. E eles estavam também passando por dificuldades espirituais, que são os muros
derribados. Eles não podiam mais adorar a Deus, havia fragilidade e dentro de Jerusalém havia todo tipo de idolatria. A necessidade de orar pelo povo, quanto ao destino do povo, era necessário naquele momento. E a arma que Neemias usou foi então a oração. E será que ele foi bem sucedido? Nós sabemos que sim. Mas para que ele realmente intercedesse pelo povo, ele tinha em si o amor pelo povo. Ele tinha dentro de si o interesse pelo povo. E às vezes é isso que nos falta. Às vezes nos falta o interesse pelas pessoas. Às vezes nos falta realmente a compreensão de que pessoas estão passando por dificuldades. Então a necessidade de orar pelo destino do povo fez-se necessário naquele momento. Ele sabia que o rumo que o povo estava tomando era um rumo de destruições maiores. E ele também percebeu a necessidade de oração com relação a Jerusalém. Jerusalém era o centro da adoração ao Deus verdadeiro. Com a invasão dos inimigos, era difícil adorar a Deus. Não se podia adorar a Deus no seu santo templo. Nós podemos perceber isso nos dias de hoje, né, nos países onde o evangelho ele não pode ser propagado. Ali existe grandes dificuldades. Ali existe a posição de que os cristãos eles estão impossibilitados de adorar a Deus com tranquilidade, com transparência. Eles não têm essa disposição que nós temos. Eles não têm a liberdade que nós temos de adorar a Deus. Então Neemias, ele percebeu a necessidade de oração com relação a Jerusalém, que estava passando por sérios problemas. Por quê? Porque o inimigo estava tomando conta. Estava tentando destruir aquela nação, destruir aquele povo. Agora, como isso pode nos desafiar? Como que isso pode nos desafiar? O nosso maior exemplo de oração foi Jesus Cristo. Jesus ele foi sábio, justo e santo. Quando ele percebia a necessidade do povo, ele ficava com o seu coração apertado. Ele orava fervorosamente a ponto de verter gotas de sangue. E nós podemos comprovar lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, que diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Agora, será que nós temos percebido a necessidade de oração por nossa família, por nosso país, por nosso povo, pela nossa igreja, por nossos irmãos? Será que nós temos sentido a necessidade, percebido a necessidade de orarmos por pessoas, por vidas, por situações? Nós temos percebido isso? Será que nós temos nos interessado por vidas? Onde nós temos livre acesso a Deus, clamando a Deus em intercessão, pedindo que Deus venha realmente cuidar? Resumindo a lei, não é? Em 2 mandamentos apenas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aqui cabe a necessidade da oração, onde nós visualizamos pessoas e colocamos pessoas na presença de Deus. Principalmente aquelas pessoas que nós consideramos complicadas. Aquelas pessoas que talvez nós não temos tanta simpatia para com elas. Nós precisamos orar por elas. Ou até mesmo aquelas que nós percebemos que estão na posição de nossos inimigos. Geralmente, o ser humano, e até mesmo os cristãos, eles estão tendo uma atitude de rebeldia contra Deus. Como? Vingando-se de tais pessoas, querendo mal para as pessoas. Talvez a oração seja: Senhor, por favor, faça justiça. Mas nós nunca oramos: Senhor, por favor, tenha misericórdia. Nós estamos numa situação do país, não é? Onde a presidente Dilma, ela está em evidência em toda a rede, em toda a cadeia nacional, ela está em evidência. E nós, brasileiros, estamos na posição de críticos.
E não daqueles servos de Deus que precisam orar para que Deus tenha misericórdia. Nós queremos justiça, nós queremos os nossos direitos. Mas onde está o nosso coração de intercessores? Como que nós vamos agir como Jesus dessa forma? Não tem como. Será que Jesus, na nossa época, será que ele estaria condenando a política do país? Ou ele estaria orando pela política do país? Será que Jesus, ele estaria condenando os políticos? Ou ele estaria falando para mim e para você, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra? E aí? Irmãos, é muito sério a questão da oração. É muito sério a posição que nós temos. Nós temos percebido necessidades. E o que nós temos feito com isso? Se eu não posso fazer algo mais, eu posso pelo menos orar. Eu posso pelo menos colocar a vida daquela pessoa ou daquela situação na presença de Deus. Eu posso. Eu tenho livre acesso a Deus, como Neemias tinha. Possivelmente nós temos pessoas em nossas igrejas, quer sejam membros, quer sejam visitantes, que, como no relato de Neemias, estão passando por grandes privações. Necessidade material, necessidade moral, necessidade espiritual. O que nós temos feito? Será que nessas horas nós temos nos mostrado homens e mulheres de oração, interessados pelos que estão próximos e pelos que estão distantes? E algo precisa ser lembrado também, que às vezes nós nos interessamos por aqueles que estão muito longe, mas e aqueles que estão do nosso lado? Nós estamos passando por problemas familiares, nós temos pelo menos orado para que Deus nos dê sabedoria para administrarmos bem o nosso lar? Será que nós temos feito isso? Pode ser que estejamos, ainda mais hoje, não é, na crise do país. Talvez você esteja passando por dificuldades financeiras. Você tem orado para que Deus te dê sabedoria, para que você tenha uma boa administração e até mesmo para que Deus faça um milagre na sua vida? Ou na vida de outros? Será que nós temos nos interessado por aqueles que estão lá estampados nos quadros missionários ali? No quadro de missões? Interesse por vidas? Neemias, ele sabia da necessidade de oração. E ele queria colocar o seu povo em oração. Ele queria colocar a sua nação em oração. Sabendo ele que a única solução para que eles tivessem vitória, o único meio para que eles tivessem vitórias, era através de Deus. Deus é que iria realmente proporcionar vitória para eles. E na nossa vida não é diferente. Na vida daqueles que nós amamos não é diferente. Na vida daqueles que nós não amamos não é diferente. Precisamos ser intercessores. Ao invés de tecermos comentários depreciativos, até mesmo quando a pessoa merece, vamos orar por ela. Vamos interceder por ela. A necessidade da oração. Neemias viu a necessidade da oração e ele orou. E eu quero destacar outro fato nesse ponto. Neemias, ele não apenas percebeu a necessidade de oração, porque só isso não resolveria nada. Ele também fez o tipo certo de oração. O versículo 4 diz: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante quem? Perante o Deus dos céus. Perante o Deus dos céus. Muitas vezes, a nossa oração não é respondida porque é feita de forma errada. Isso diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, não é? Que fala o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então a nossa oração, ela deve ser feita
como a de Neemias. E como que Neemias orou? Primeiro, ele orou com um espírito sincero. O versículo 4 diz: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E para que a oração seja atendida, não é necessário estar na igreja, não é necessário ser feita aos gritos. Tem gente que acha que Deus é surdo, não é? Precisa gritar, sendo que Deus, Ele conhece a nossa mente. A nossa mente, Ele sabe o que nós estamos pensando. Ela não precisa ser feita em línguas estranhas, e nem é para os nossos dias mais línguas estranhas. Ela não precisa ser feita com voz de orador. Você não precisa ter uma boa oratória para orar a Deus. Deus, Ele recebe a oração dos simples. E Deus recebe a oração dos sinceros. A sinceridade nos aproxima de Deus. E é isso que Ele deseja de cada um de nós. O texto afirma que ele sentou, chorou e lamentou. Essa foi a atitude de Neemias. Ele foi sincero diante de Deus. Ele sabia das dificuldades, ele sabia da dor, e ele colocou diante de Deus o que estava realmente acontecendo. Não que Deus não sabia, Deus sabia. Mas Deus deseja ouvir de mim e de você a nossa petição. Ele quer que nós sejamos claros. E outra atitude também de Neemias quanto à oração, é que ele fez com o coração contrito. Os versículos 5 a 7 diz assim: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, de todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então ele faz confissão dos seus pecados, um coração contrito. O versículo 6 diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai, nós temos pecado. A oração que não vai chegar diante de Deus é aquela que está sendo feita quando nós estamos numa atitude de pecado sem arrependimento. O pecado que não é perdoado por Deus é o pecado que não existe arrependimento. Se eu não me arrependo, como que eu vou pedir perdão para Deus? E como que Deus vai me perdoar se eu não estou arrependido do que eu estou fazendo? Então a nossa vida de oração, ela precisa primeiramente de consagração. Um coração contrito é aquele que sabe da sua posição diante do Deus que é santo, santo e santo. Se o Deus que está me ouvindo é santo, santo e santo, então eu preciso me qualificar para chegar até Ele. E qual que é a forma de me qualificar para chegar diante de Deus, sendo Ele santo, santo e santo? 1 João 9, não é? Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Eu preciso colocar os meus pecados diante de Deus, sabendo que Ele me perdoa e Ele me purifica de todos os meus pecados. Simplesmente. Eu vou orar a Deus, então eu preciso me preparar para chegar diante da posição do Deus que é santo. Se nós vamos nos apresentar, não é, diante de uma autoridade, será que você vai de qualquer jeito? Não. Naturalmente, nós seres humanos queremos nos portar, não é? Queremos nos apresentar de uma maneira assim mais solene diante de pessoas, não é? Diante de grandes autoridades. Agora, e diante do Deus Todo-Poderoso, e em específico do Deus Santo, como que nós temos nos achegado diante dele? Será que nós temos nos preocupado com a santidade de Deus? Que não coabita com o pecado? Ele não rejeita o pecador, mas ele condena o pecado. Irmãos, para que a minha oração seja ouvida, eu preciso também, primeiramente, chegar diante de Deus, pedir perdão pelos pecados.
E Neemias também, ele reconhece que ele não tem guardado os seus mandamentos. Lá no versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então Neemias, ele sabia do que estava escrito, ele sabia do que estava registrado, mas ele reconheceu que ele não estava fazendo por onde. Ele não estava cumprindo os estatutos. Ele não estava cumprindo os mandamentos. E nós temos um livro, que é o nosso estatuto, que é o nosso mandamento, que é o nosso manual de instrução. Nós queremos ter uma vida excelente, mas será que nós temos observado este livro? Será que nós temos percebido o que está escrito e que faz reger a nossa vida de uma forma mais bem-sucedida? Irmãos, a nossa preocupação para com o que Deus escreve, ela precisa ser primordial. Deus não escreveu por acaso, não. Deus não é um poeta que quer escrever poeminhas, não é? Simplesmente para satisfazer o seu ego. Não, Deus não é este. Deus é aquele que escreveu para que a minha vida e a sua vida seja diferente. Para que possamos andar realmente com uma estrutura fortalecida. Então, se nós não estamos observando o que está escrito, quer dizer que eu não estou em comunhão com Deus na medida que é necessário. Eu não estou em comunhão com Deus da forma que eu deveria estar, se eu não estou observando o que está escrito. Neemias sabia da falha que ele tinha diante de Deus. E ele sabia também que a falha que ele tinha diante de Deus, em não estar observando os mandamentos, em não estar guardando os mandamentos, levava também o seu povo a não ser bem-sucedido, a não caminhar nos caminhos que realmente iriam conduzi-los a um caminho de paz, de tranquilidade. Ele reconhecia isso. Precisamos ter um coração contrito, reconhecer dos nossos pecados, das nossas falhas, porque nós somos pecadores sim, nós pecamos todos os dias e nós carecemos da misericórdia de Deus sobre nós. Nós carecemos da bênção de Deus sobre nós. Nós carecemos do perdão de Deus sobre nós. Nós carecemos. E se eu quero ser um intercessor, se eu quero orar e ter a minha oração respondida e abençoar vidas através da minha oração, então eu preciso realmente chegar diante de Deus quebrantado, pedindo perdão e procurando observar o que está escrito. Nós precisamos nos interessar pela palavra de Deus. E Neemias também, ele orou confiando nas promessas de Deus. O versículo 8 e o versículo 9 diz assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então ele sabia que Deus era fiel e justo, e com isso ele não orava duvidando. E é o que Tiago capítulo 1, versículo 6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então Neemias, ele queria ajudar seu povo, ele queria ser uma bênção na vida de seus irmãos. Agora, a lição que nós tiramos é uma pergunta. Nós temos dirigido a Deus orações específicas? Às vezes, não é? Nós até ouvimos de um pregador, não sei se foi o pastor Alexandre que disse, mas nós fazemos orações por atacado, não é isso? Nós não podemos fazer orações por atacado. Uma oração por atacado é uma oração que ela vira uma reza. É algo automático.
É algo que você fala todos os dias da mesma forma, do mesmo jeito. Será que Deus não tem nos dado a habilidade de um pensamento que consegue processar coisas novas, palavras novas? Nós precisamos ter mais fluência quanto à nossa oração. Nós precisamos orar de uma forma diferente, diferenciada. Nós precisamos fazer orações específicas a Deus. E Ele está nos ouvindo. E Ele deseja nos atender. Mas eu preciso ser específico. Senhor, nos abençoe nesse dia. Obrigado por esse alimento. Perdoa todos os meus pecados. Será que o pecado não tem nome? Será que o que eu estou vivendo no dia é tudo igualzinho? Ou em cada dia que nós passamos, nós temos situações diferentes? Eu tenho certeza que sim. Talvez o seu trajeto ele seja o mesmo, mas diante daquele trajeto, todos os dias vão acontecer coisas diferentes. Ontem mesmo, a hora que eu vim buscar a Perla, nós estávamos indo embora, e numa avenida, onde que o Murilo mora? Naquela avenida ali, Murilo. O motoqueiro ele entrou com tudo na contramão, e ele bateu na guia, caiu com a cabeça para o lado do carro. E se eu não tivesse desviado, infelizmente, eu teria passado por cima dele. Mas em alta velocidade. Esse trajeto eu faço sempre. Foi um momento diferente. Esses dias também, quando aconteceu um acidente aqui na porta da escola, não é na porta da igreja, no momento de escola, um carro atingiu por causa de uma moto, não é? Que entrou ali e a pessoa apavorou, bateu em outros carros aqui. Quando estávamos indo embora, eu parei numa esquina, não é, para poder atravessar do outro lado uma avenida, e eu não percebi, veio uma moto a 1000 por hora, quase que aconteceu um acidente também. Mas é um trajeto que nós sempre fazemos, mas em cada dia é um dia diferente. E nós precisamos realmente colocar diante de Deus as nossas orações específicas. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus, e nós precisamos fazer então essas orações específicas. E nós temos buscado fazer nossas orações da maneira correta? Se a cada dia que Deus me permite viver, eu coloco aquele dia como sendo algo diferente e uma oportunidade a mais que Deus tem me dado, com certeza eu vou ter muito o que dizer para Deus. Isso vai ser feito através da oração. Pode ser no seu campo de trabalho. Talvez você mexa com algum tipo de trabalho que faz de você até um robozinho, não é? Porque é todo dia do mesmo jeito. Mas eu tenho certeza que em algum momento tem algo diferente. E que você precisa ser específico diante de Deus. E Deus deseja a nossa oração transparente. E não algo mecânico. Algo mecânico se torna uma reza. Uma reza não passa do teto. Não alcança o coração de Deus. E aí talvez seja momentos que nós estamos percebendo que parece que não tem resultado nenhum. Parece que eu estou falando com a parede. E olha, sinceramente, estamos falando com a parede. Quando nós não estamos realmente interessados no Deus que pode responder à nossa oração, sendo que ela precisa ser específica. Então não fale simplesmente com a parede. Fale com o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele sim quer acrescentar nas nossas vidas. Ele sim quer dirigir o nosso ser. Ele sim quer nos abençoar. O terceiro fato que eu quero destacar é que Neemias não apenas percebeu a necessidade de oração, fez o tipo certo de oração, mas também que ele conseguiu resultados através da oração. O que adianta, né? Orar e parece que não tem resultados. Neemias, ele conseguiu resultados através da sua oração. Em resposta direta à sua oração, o texto nos relata como Deus atuou na vida daquele rei. Então Deus, para responder à oração de Neemias, ele tocou na vida do rei. O rei se sensibilizou com as coisas. O rei perguntou quanto tempo ele precisaria. O rei deu liberdade de ir e vir dentro de seu reino. O rei deu o material necessário para a obra. Agora,
todas as coisas foram alcançadas, não através do rei, mas pela boa mão do Senhor. É o que diz no versículo 8 de Neemias capítulo 2, que diz: e o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus, Ele quer usar pessoas para nos abençoar. Deus quer usar situações para nos abençoar. Mas o que vai realmente fazer com que as bênçãos prevaleçam sobre as nossas vidas, não são pessoas, não são situações, é a minha vida diante de Deus. Como que eu tenho me portado diante de Deus? Existem estudos, e eu tenho estudado sobre isso, que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não estão interessadas por Deus. As pessoas estão interessadas em ter, em obter, em ganhar, em prosperar, em ser alguém. Mas através dos seus próprios esforços. Não estão direcionando suas vidas perante o Deus que realmente pode fazer diferença. Com isso, nós estamos vivendo sociedades totalmente elaboradas e sociedades que estão sendo dirigidas e regidas pelo seu próprio eu. O eu está destruindo as pessoas. O eu está fazendo com que as pessoas vivam momentos, apenas momentos. Não vivam tempos e tempos de preciosidade, de ganhos, de garantias de vida. Não. Apenas momentos. Porque o eu está prevalecendo. Não existe mais o olhar para Deus. Diante de movimentos, eles não estão procurando o Deus que abençoa. Não, eles estão procurando as bênçãos de Deus. Mas o Deus que abençoa, eles não querem. Com uma atitude correta, Neemias, ele alcançou grandes resultados. E o passo principal que ele deu foi em direção a Deus. Será que nós podemos listar resultados que obtivemos através da nossa vida de oração? Será que você pode fazer, não é? Numa folha, colocar lá: eu orei por isso e Deus me abençoou. Eu orei por alguém e Deus me abençoou. Eu orei por um projeto e Deus me abençoou. Eu fiz isso, isso e aquilo diante de Deus, pedindo as bênçãos de Deus e Deus me abençoou. Será que nós conseguimos fazer isso? Às vezes nós não conseguimos, sabe por quê? Porque nós temos pelo menos 3 inimigos da nossa vida de oração: o tempo, o lugar e o eu. O tempo. Nós amanhecemos o dia atrasados, não é isso? Talvez você amanhece, você acorda já atrasado. Você vai para os seus afazeres atrasado. No trânsito a 1000 por hora, porque estou atrasado. Você chega para fazer o que você tem que fazer, a sua mente está condicionada a dizer que você está atrasado. O tempo não é suficiente. Logo, quem vai ser colocado de lado? Deus. E como que nós queremos um dia abençoado, se nós não estamos buscando primeiramente aquele que abençoa o dia? Aquele que deu o dia para nós. Como? O tempo é o nosso maior inimigo. Só que nós podemos reverter essa situação. Se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, no meu dia, pode ter certeza absoluta que o seu dia vai ser produtivo. O seu dia vai ser diferente. A sua vida vai ser diferente. Então não deixe que o tempo seja o seu inimigo. Traga o tempo a seu favor. Em primeiro lugar, precisa existir Deus. Busque primeiro a Deus em primeiro lugar. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa de Deus. O lugar. Nós pensamos, né? Queremos ser tão reverentes. Mas tem que ter um lugar específico para mim orar. Precisa sim. O seu tempo a sós com Deus é necessário de um lugar específico. Mas não é só aquele lugar que existe para a minha oração. Não sei se você assistiu aquele filme, O Quarto de Guerra. Se você assistiu, não é? Você sabe do que eu estou dizendo. Se você ainda não assistiu, assista.
E é realmente uma bênção. O quarto de guerra, não é? Era um momento de oração. Era o lugar separado para a oração. Precisa existir, sim, um lugar onde estará eu e Deus. Só que eu não posso me limitar ao lugar, ao espaço. Eu preciso ter em mente que em qualquer lugar eu posso orar a Deus. Em qualquer lugar a minha mente pode estar ligada a Deus. Em qualquer lugar. No que eu estiver fazendo, eu posso orar a Deus. Até mesmo diante do pecado, eu preciso orar a Deus. Eu preciso clamar a Deus: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Não me permita cair em pecado. O lugar é em todos os lugares. O tempo é em todo o tempo. Agora, o outro inimigo também da vida de oração é o eu. Às vezes o eu, ele parece ser maior do que Deus. E se o eu é maior do que Deus, por que eu vou precisar de Deus? Se o eu é maior do que Deus, por que eu tenho que buscar a Deus? Por que eu vou perder o meu tempo com Deus? Se o meu eu, ele define a minha vida. Se eu não fizer, não vai acontecer. Olha, saiba de uma coisa. Se Deus não permitir, não vai acontecer. Você pode até tentar fazer, mas não vai acontecer. Cuidado com o eu. O eu é orgulhoso. O eu é egoísta. O eu é mau. E eu preciso ser realmente sincero diante de mim, reconhecendo quem eu sou. 3 inimigos da vida de oração: o tempo, o lugar, o eu. Vencendo esses 3 inimigos, nós conseguiremos visualizar o que Deus tem feito em nossas vidas. Conseguiremos, com certeza. Sabe o que vai acontecer? Vencendo esses 3 inimigos, nós vamos perceber diariamente que Deus tem sim olhado para nós, Deus tem nos contemplado, Deus tem agido a nosso favor, quando nós vencemos esses inimigos. E concluindo, orar é talvez uma das práticas bíblicas mais simples que Deus nos deu. Não há grandes segredos para se ter uma boa vida de oração, não há. No entanto, nem sempre o mais simples é o mais fácil. Nós temos visto em nossa sociedade um distanciamento cada vez maior das pessoas da prática da oração. O que tem feito com que as pessoas experimentem um distanciamento cada vez maior de Deus. E nós não precisamos ser assim. Para que ficarmos longe de Deus, se nós podemos ficar perto dele? Para que deixar Deus do lado de fora, se Ele pode estar dentro da nossa vida? Para que tentar resolver os nossos problemas, se Deus, Ele quer resolver os nossos problemas? Para quê? Para que ficar se escabelando, se Deus tem controle de todas as coisas, de todas as situações? Para quê? Irmãos, nós podemos ser diferentes. A oração sendo vista como necessária, sendo feita da maneira certa, sempre trará bons resultados. Agora, se eu estou em comunhão com Deus, eu vou perceber que Deus, Ele sempre faz aquilo que é bom para mim. Às vezes, diante da minha oração, Deus fala não para mim. E eu percebo que Deus falou não para mim. Sabe qual vai ser a minha atitude? Se eu sei realmente que Deus está a meu favor, a minha atitude vai ser de gratidão. Senhor, obrigado, porque eu sei que o não do Senhor é o melhor para a minha vida. É como nós pais quando falamos não para os nossos filhos. Falamos não porque nós queremos livrá-los de problemas maiores, de situações constrangedoras. Deus age da mesma forma, até de uma forma ainda mais abençoadora, porque Deus é perfeito. Se você tem uma vida constante de oração, você vai perceber que o não de Deus, ou o espere de Deus,
é para o seu bem, é para o nosso bem. É importante notar que, seguindo estes passos, sabendo da necessidade da oração, fazendo da forma certa, os resultados virão. E seguindo esses passos, não somente nós seremos atendidos, mas muitos outros que estão recebendo da nossa intercessão. Quantos momentos de gratidão, onde as pessoas têm chegado diante de mim, talvez também diante do pastor Fabiano, com certeza, diante de líderes da igreja, agradecendo pelas orações da igreja. Quantas e quantas vidas têm feito isso? Senhor, obrigado pelas orações. Pastor, obrigado pelas orações. Deus realmente tem nos abençoado. Olha, nós podemos ouvir ainda mais a respeito. Mas cabe a mim, cabe a nós orarmos sempre. Entender que os bons resultados virão se nós estamos colocando diante de Deus todas as nossas petições, todas as nossas necessidades, todos os nossos questionamentos. Coloque diante de Deus. E Ele vai resolver para nós. Com certeza. Que Deus nos ajude. Nós vamos, sim, ter orações respondidas, se nós percebermos a necessidade da oração, e se nós fizermos de uma forma correta. Deus, Ele não é bagunçado, não. Deus não é desorganizado. Se fosse, Ele apenas tinha nos criado. Ele não apenas nos criou, mas Ele deixou todas as diretrizes para que tenhamos uma vida satisfeita, uma vida abençoada. Aqui está, todas as diretrizes. Então vamos valorizar esse livro. Vamos valorizar a posição que nós temos como filhos de Deus. E o filho, ele tem toda a liberdade para falar com o seu pai. Toda a liberdade. E nós temos essa liberdade. Vamos fazer da nossa vida uma vida diferente. E vamos fazer com que outros também tenham uma vida diferente, através da nossa intercessão. A vida de oração, ela traz excelentes resultados. Creia nisso e comece a praticar uma vida constante de oração. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, por favor, e vamos orar.